14, versículos de número 15 a seguir, nos diz assim a palavra: ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas do Jardim Turquesa e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Amém? Meus queridos irmãos, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que opera milagres e maravilhas, e mediante a tantos testemunhos de bênção e milagres que Deus tem feito na nossa vida, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, porque vocês são almas escolhidas por Deus. Deus chamou um povo para servi-lo, para o adorá-lo, para estar diante da sua presença e de sua grandeza, para engrandecer o Todo-Poderoso. Porém, este povo desprezou o chamado de Deus, desprezou a vinda do Senhor para com o teu povo. E aí expandiu-se uma porta, chamada salvação. E por esta porta nós adentramos. E estamos aqui nessa noite para louvar a Deus por esta porta, para agradecer a Deus por esta oportunidade. Porta essa chamada Calvário, crucificação, quando Jesus deu a sua vida por amor à humanidade, e por isso nós estamos aqui. É bem verdade, irmãos, que nós pregamos o Evangelho de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, e muitas almas têm se excusado, arrumado desculpas para não servir a Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus, dizendo que as pessoas precisam aceitar a Jesus se quiserem morar no céu, muitas pessoas arrumam a desculpa e diz: eu já tenho Jesus em o meu coração. Muitas pessoas diz: hoje não,
deixa mais para frente, quem sabe um dia eu vou aceitar a Jesus, ao Jesus dos crentes. Outros dizem, Jesus, todos já aceitaram a Jesus. E quando você diz, olha, Jesus tem uma grande obra na tua vida, há muitas pessoas que dizem, na nossa vida, porque Ele tem uma grande obra na tua vida também. Então muitas pessoas não querem aceitar a Jesus, entregar a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que viu que a humanidade era pecadora, e nós como feitura dele, Ele olhou para nós e não viu um justo sequer na terra. Enviou o teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos na presença dele, para louvar, exaltar, bendizer, enaltecer, engrandecer aquele que vive, que reina, aquele que um dia desceu à sepultura, mas ao terceiro dia levantou de lá para nos dar a vida. E quando nós aceitamos a ele, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E quando nós falamos e chamamos a responsabilidade, uma pessoa que ainda não desceu as águas batismais, ele não consegue compreender a importância de nós descermos as águas batismais. O batismo não salva ninguém. Batismo não salva ninguém, mas é o caminho para a salvação. É a confissão perante as pessoas que estão à nossa volta, dizendo, eu me converti ao cristianismo, aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha alma, e estou descendo as águas batismais para que todos vejam que eu faço parte do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia! E aqui Jesus ele narra, irmãos, uma parábola falando sobre as bodas, e ele convida a muitos para participar das bodas. Mas quando tudo estava preparado, as pessoas arrumavam desculpas. As pessoas arrumavam desculpas. Mas eu quero dizer uma coisa: quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Quem quer, faz. Mas quem não quer, arruma desculpa. Quando nós, irmãos, estamos determinados a fazer qualquer coisa dentro da casa de Deus, para o louvor do Senhor, nós fazemos. Observe. Eu quero contar um testemunho aqui de um moço que há 12 anos atrás, ou um pouco mais de 12 anos, há 14 anos atrás, vivia para beber e bebia para viver. Ele achava que aquilo ali era a vida dele. Era cachaça de manhã, cachaça na hora do almoço e cachaça no jantar. E bebia muito este moço. Ele bebia muito. Mas um dia, esse moço colocou em teu coração o desejo de parar. Só que tinha uma coisa: além da bebida, ele fumava muito também. E ele fumava 3 carteiras de cigarro, principalmente quando estava bebendo. Então ele só fumava quando bebia. Mas bebia todo dia. Então, automaticamente, fumava todos os dias. E ele percebeu que todas as vezes que ele ficava uma semana, um mês sem beber, era uma semana e um mês sem fumar. E aí ele começou a entender, e hoje eu acho que esse moço até entende, sabe? Que um abismo chama outro abismo, e ele sabia que ele só fumava quando bebia. Aí um dia ele colocou no seu coração um propósito e disse: eu vou parar de fumar. Quem quer, faz. Quem não quer,
arruma desculpa. Então ele colocou no seu coração: vou parar de fumar. E toda vez que eu bebo, eu fumo, então eu vou beber todo dia. E aí ele começou a beber todo dia. E todo dia ele bebia. Acordava bêbado e dormia bêbado. Acordava bêbado e dormia bêbado. E esse moço, tinha hora que ele começava a beber. E aquela sede de fumar, ele falou assim: eu não vou fumar. Eu não vou fumar. Eu coloquei um propósito no meu coração e não vou fumar. E aí ele passou 30 dias. Foi o propósito que ele colocou: vou ficar 30 dias bêbado, mas é 30 dias sem fumar. Quando ele concluiu os 30 dias, que ele notou e falou assim: rapaz, está fazendo 30 dias que eu estou bebendo direto e não fumo. Aí ele falou dentro do seu coração, não era crente e nem nada. Ele disse: agora eu quero ver se o diabo tem mais poder do que Deus para fazer eu beber de novo. Quem quer faz, irmão. Quem não quer arruma desculpas. E aí ele colocou no seu coração: eu não vou beber mais. E aí ele cismou. E aí ele parou de beber. As pessoas chegavam nele: vamos tomar uma cervejinha. Não quero. Mas um vinhozinho faz mal. Não quero. E o moço foi se afastando disso. E quando ele parou de beber e parou de fumar, aquelas pessoas, os pseudos amigos, aqueles que se dizem amigos e não são, percebeu que ele agora não bebe mais. Se ele não bebe mais, não faz parte do nosso ciclo de amizade. Então ele não serve mais para andar conosco. E aí foi e afastou, irmão. E foi se afastando, e ele começou a observar: então quer dizer que eu parei de beber, agora perdi os amigos. Por quê? Se a pessoa parou de beber, ele também parou de pagar também. E automático os amigos vão se afastando, porque em tudo há um interesse, existe uma barganha. Você já observou que as pessoas falam dando que se recebe? É uma barganha. Com Deus é diferente. É recebendo que a gente devolve. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro Deus nos dá. E Ele não quer de volta aquilo que Ele nos deu. Não quer. É diferente. Nós é que devolvemos uma 10ª parte daquilo que Ele nos deu. Então é diferente. Com Deus é diferente. Mas aquele moço pôs o propósito do seu coração. 2 anos se passaram. E ele não fumava e nem bebia. E aí este moço, ele tinha um outro vício, que era o dia todo ficar em um campo de futebol, correndo atrás de bola. A esposa dele preparava a alimentação e esse moço chegava em casa às 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, e aí, irmão, o pau fechava. Por quê? A mulher esperava o dia todo. E aí chegava, ia falar: pelo amor de Deus, fiz a comida e você... E ainda queria dar uma de marrudo e queria discutir. E ainda discutia com a mulher. Aí dormia. Um virado para um lado, o outro para o outro. E o diabo no meio, é isso mesmo. Mas um dia também, Deus tratou com a esposa desse moço e colocou ela na UTI de um hospital por causa de algumas aparelhagens. E chegando na UTI de um hospital, o moço lhe fez uma oração, pegou em tua mão e orou por ela. E quando orou por ela, o moço, ela sentiu algo diferente. Quando ela foi para casa, ela disse ao esposo: eu vou para a igreja e vou servir a Jesus. O esposo, por sua vez, disse: vai, pode ir. Já livre, irmãos, da cachaça e do cigarro, disse: vai, pode ir. E um dia eu irei também. E aí ela foi para a igreja, aceitou a Jesus,
converteu e estava servindo ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. E muitas promessas Deus lhe fez. E uma das promessas foi de salvar o teu esposo. Glória a Deus, aleluia. E ali após um ano, esta mulher, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, quantas das vezes no final de ano, hoje não temos mais este costume, mas no final de ano, o esposo dela ia para a casa da mãe e ela ficava para o culto. Poderia arrumar uma desculpa e dizer: não, eu tenho que acompanhar o meu esposo. Não estou dizendo aqui que os irmãos precisam, mas podia arrumar uma desculpa e dizer: não, eu tenho que acompanhar meu esposo lá e nem vou participar desse negócio. Não, chegou e conversou: e aí, meu filho, eu posso ficar aqui que vai ter um culto, sabe? É o nosso culto natalino, a gente vai participar. E a mulher: não, pode ficar tranquila, amanhã você vai lá para a casa de minha mãe. O moço dizia para ela. E ela ficou no culto, adorou a Deus. Quando foi no outro dia cedo, estava ela na casa da mãe do seu namorado, do seu esposo. Estava ela lá. E ali foi indo, e as atitudes chamando a atenção do esposo, porque o esposo estava observando. Sabe alguma coisa? O teu esposo te observa. Você que ainda não é crente, o teu esposo está te observando. Você que tem um esposo que não é crente, tem alguém te observando. E aí de repente, irmãos, de repente, Deus coloca no coração deste moço, e ele diz: o último dia que eu jogo bola é hoje. A partir de hoje, eu vou para a igreja. Deus tremendo. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Ainda não é tempo. No sentir de Deus ainda. Se for esperar para sentir de Deus, cuidado, que você pode morrer, não participar do arrebatamento da igreja, não estar salvo e partir para uma eternidade sem Cristo. E aí de repente entra aquele moço dentro da igreja, em um dia determinado pelo Senhor. E quando ele se assenta dentro da igreja, Deus lhe traz uma mensagem impactante ao seu coração. Mas quando você coloca um propósito, irmão, pode ter certeza que o inimigo vai lançar muitas coisas na sua cabeça para você não fazer o querer de Deus. E aquele moço estava dentro da igreja, e ele dentro da igreja, ele ouvia uma voz que dizia no seu interior: você disse que vai ficar crente? Você vai largar a tua vida para viver como um crente? E aí daqui a pouco, lá no íntimo, ele dizia: eu disse que eu ia me converter, mas eu não vou me converter não, porque a dúvida, irmão, bate lá no íntimo. Mas só que quando você faz um propósito, quando você quer, Deus também assina embaixo e diz: se você quer, eu quero também. E aí Deus tem as suas maneiras de agir. Quando o pastor termina de pregar, ele faz um convite, e aquele homem aceita Jesus como único, suficiente e salvador da tua alma. E quando ele aceita o Senhor como único, suficiente salvador da sua alma, ele sente algo diferente na sua vida. Ele sente uma transformação instantânea. E quando ele sai de dentro da igreja, vem uma pessoa e lhe diz: Deus tem uma grande obra na tua vida. Aí vem outro e diz: Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus vai te levantar e vai colocar como um pastor de igreja, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Era desacreditado, mas Deus olhou lá de cima e disse: gostei, vou eu fazer uma grande obra na vida dele. Aleluia. E quando pensa que não, irmãos, Deus ele age de uma forma tão extraordinária, que aquele moço, quando ele sai de dentro da igreja,
ele sente uma coisa gostosa e ele se dirige à tua esposa e diz: minha filha, que coisa gostosa eu estou sentindo. Se eu soubesse que aceitar a Jesus era tão gostoso, eu tinha aceitado a Jesus há mais tempo, eu tinha vindo para a igreja há mais tempo, eu tinha entregado a minha vida há mais tempo. Se você ainda não sentiu essa coisa gostosa sobre a tua vida, você precisa sentir essa coisa gostosa para a tua vida. E eu senti aquela leveza. O moço sentiu a leveza, irmão João, e ele começou a andar, parecia que estava andando em algodão, parecia que estava andando nas nuvens. A alegria, mas é o propósito. Quando nós queremos, nós fazemos, mas quando não queremos, arrumamos desculpas. Quantas pessoas arrumando desculpa, dizendo: eu cheguei cansado, por isso não vim para a igreja. Eu trabalhei demais, por isso não vim para a igreja. Eu estava com sono, por isso não vim para a igreja. Aí vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, é no Facebook, no MSN, é olhando, irmãos, aleluia, sites na internet, aleluia, e arruma desculpa para não fazer a obra de Deus. Bem podia estar no círculo de oração. Mas é que eu estava cansado, trabalho a semana inteira. Isso é desculpa, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E quantas vezes temos dado desculpa esfarrapada? Deus sabe que quando nós colocamos um propósito, nós fazemos. Quer ver uma coisa, meu irmão? Fala aqui que vai ter uma campanha aqui de avivamento, para você ver uma coisa. A igreja lota, eu falo isso porque eu já ajudei alguém a trazer almas a esta igreja para participar de culto de avivamento na segunda-feira. E a igreja, cadê esse jeito? Não tinha cadeira. Sabe por quê, irmão? Por causa do propósito. Quem quer faz, meu querido, quem não quer arruma desculpa. Semana de Pentecostes, estamos na sede 7 dias. Não perdemos nenhum. Não perdemos nenhum. Por quê? Porque nós queremos. É alguma coisa que nós estamos buscando, é interesse próprio. Então quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Alabacanda Xandarai. Aí Jesus está aqui especificando, irmãos, 3 tipos de desculpa. Aleluia. Pessoas que estão preocupadas com os bens, arrumam desculpa porque tem que cuidar do bem material. Pessoas que estão preocupadas com lazer, arrumam desculpa porque tem que curtir um lazerzinho. Pessoas que arrumam desculpa, irmão, porque se casou. Eu me casei. Eu preciso da atenção. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Tem que ter propósito, o crente tem que ter propósito. Aleluia. E aí o pastor daquela igreja chegou naquele moço e disse: ei, moço, busca de Deus o batismo com o Espírito Santo, porque vai te fortalecer. E aí o moço estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Um dia chegaram alguns irmãos na sua casa e disseram para ele: nós estamos indo para a vigília. O moço desempregado, querendo ir para a vigília também, mas não tinha condução, não tinha dinheiro, irmão Hernandes, para pegar um ônibus e ir para a vigília também, buscar o batismo do Espírito Santo. Os irmãos diziam: nós vamos para a Igreja Verde. Ele queria ir para a Igreja Verde, mas também não tinha condições de ir para a Igreja Verde, porque o carro estava lotado, não dava para ir para a Igreja Verde. Aí um dia, o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece o propósito e o desejo do coração, daquele que não quer arrumar desculpas, daquele que quer fazer, lhe diz: vou eu preparar uma vigília para te buscar a minha presença. E aí o Senhor preparou uma vigília, e eu fui, e a vigília foi oração, irmão. Que hoje nós vamos na vigília, o povo ora meia hora e fica naquele louvorzão, sabe, a noite toda, e só o sangue do cordeiro. É um pula-pula, um corre-corre, planta bananeira, canta corinho e aquela coisa toda, e é só movimento
E a oração que é boa para nos encher de Deus está faltando em muitas vigílias que nós participamos. Mas naquela vigília, irmãos, nós dobramos o joelho e oramos aproximadamente 2 horas o primeiro período. Daqui a pouco o irmão levantou a vigília e colocou, deu algumas oportunidades para os irmãos. E aí disse, agora nós vamos dobrar o joelho de novo. E fomos até as 4 horas da manhã, orando, buscando a presença de Deus. Levantamos, fizemos oração. Ele despediu o povo, vamos embora para casa. E aí aquele moço, passado uma semana daquela vigília, Deus lhe diz, por intermédio de tua esposa, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Em uma sexta-feira, no dia 15 de dezembro do ano de 2000, estava aquele moço orando na cabeceira de sua cama, ao lado da sua esposa. Deus derramou uma glória tão grande, não precisou ninguém colocar as mãos sobre a sua cabeça, mas este moço deu umas 2 rajadas de língua estranha, e ele começou a repreender por dentro, dizendo, não é Deus, não pode ser, não tem ninguém orando por ele, não tem ninguém orando por mim. E ele com medo. Daqui a pouco é madrugada, e eles buscando a Deus vão dormir. No outro dia ele se dirige à casa de sua mãe. Chegando na casa de sua mãe, a sua mãe lhe trata de uns problemas de saúde que tinha no seio. Estava com 3 tumores, e ele iria fazer alguns exames. E ali aquele moço cheio de Deus na vida apontou o dedo para sua mãe e disse, mãe, se tu creres, esses caroços irão sumir. E ela disse, eu creio. E Deus fez uma obra. Passado, aleluia, aquele sábado ele veio para casa. Festividade de jovens, festividade com a mocidade. E a mocidade buscava a Deus, querendo ver batismo do Espírito Santo e conversão de almas. E de repente naquela festividade a glória de Deus desceu. O pastor fez 2 filas naquela igreja, e em uma das filas estava aquele moço. E quando ele chegou na fila, o Espírito Santo lhe envolveu. Ele começou a falar em línguas estranhas. A glória de Deus desceu naquele lugar. A unção de Deus foi grande. Ele começou a falar em línguas, ele começou a profetizar, e Deus lhe disse, vou eu entregar os dons espirituais sobre a tua vida, e o meu nome será glorificado. Aleluia. O tempo passa, os anos passam. Este moço começa a trabalhar como cooperador na casa de Deus, começa a fazer a obra de Deus. Não podia ouvir falar em evangelismo e visita, como gostava de estar envolvido. Culto ao ar livre, estava ele envolvido. Novo convertido, envolvido com a obra, e Deus abençoando. Desempregado, passou 3 anos e meio desempregado, mas Deus não deixava faltar nada dentro da tua casa. Sabe o que é isso, irmão? Compromisso com a obra de Deus. Agora hoje arrumamos um monte de desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Tem pessoas que só vai, irmão, se for pressionado. Pressionado não vale, meu querido. A obra de Deus tem que ser espontânea. Obrigado não vale, tem que ser espontânea. Temos que ter desejo de fazer a obra de Deus, para ver o crescimento da obra de Deus. E atrás, irmãos, entre becos e embalados, atrás dos mancos, dos coxos, dos aleijados, para trazer, para fazer a obra de Deus, para participar, porque aqui o banquete está feito. Muita gente tem rejeitado este banquete. Quantas pessoas batizadas, irmãos, já estão fora da comunhão, não querem participar da ceia do Senhor. Mas Deus está nos dizendo, desperta, rapaz. Eles não querem, deixa para lá. Vai lá atrás das pessoas necessitadas e traz. Eles vão descer as águas batismais e vão participar da minha mesa e do meu banquete. Aleluia. E aí quando foi no dia 7 de setembro de 2006, Deus entrega a primeira congregação para este moço.
E ele começou a dirigir a congregação. Ao entrar dentro daquela congregação, ele foi rejeitado pelo povo da congregação. Mas com um mês Deus lhe deu graça. O povo que havia saído começou a voltar. O nome do Senhor começou a ser glorificado. E Deus entupiu a igreja. E o nome do Senhor foi glorificado. Passado 1 ano e 4 meses, este mesmo moço foi removido daquela congregação e colocado em uma outra congregação com aproximadamente 15 crentes para o receber em um culto de domingo. Em um culto de domingo. E naquele culto, Deus abençoou naquela congregação. E ele ficou naquela congregação 3 anos, 10 meses e 24 dias. Naquela congregação. E o nome do Senhor foi glorificado naquela congregação. Mas um dia ele foi removido de lá também. E no dia 25 de dezembro do ano de 2011 ele assume a igreja do Jardim Turquesa. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Sabe o que é isso aí, irmãos? É o nome do Senhor sendo glorificado. Não é porque nós somos merecedores, não. É porque Deus tem uma obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E nós temos que fazer o querer de Deus. Eis aqui esse que nos fala. Aleluia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia, o inimigo tem lutado. O inimigo tem trabalhado de uma forma tremenda para tentar destruir, para tentar abater, para tentar abalar. Mas tem uma coisa: estamos firmados numa rocha chamada Jesus de Nazaré. Aleluia. Muitos motivos tínhamos para não estarmos dirigindo congregação. A minha esposa trabalha, irmãos, os irmãos sabem, das 2 às 10. Das 2 às 10 é o horário dela. Nunca conseguiu mudar. As pessoas chegam, conseguem mudar, mas ela não. Então é uma esposa ausente durante a semana. Mas final de semana é uma esposa presente para tudo, meu, para o que der e vier. Eu chego em casa, às vezes ela me liga, está lá no serviço, ela me liga: filho, como é que foi o culto? Foi uma bênção. Quando ela não liga, chega em casa, a primeira coisa que pergunta: e aí, como é que foi? Quem pregou? E aí, foi uma bênção. E as irmãs do ciclo de oração, como é que estavam? Preocupação. Trabalha. Eu trabalhava num serviço, irmãos, que tinha que ficar fora. Às vezes ficava semana fora. Não era sempre, mas de vez em quando passava uma semana fora. Só vinha para a igreja no sábado e domingo. Mas não arredei o pé, porque Deus tinha feito uma promessa. Poderia servir de desculpa, mas quem entregou a congregação nas minhas mãos foi Deus. E no tempo certo, querendo Deus, Ele vai tirar. Estou aqui de passagem, irmãos. Estou aqui de passagem porque igreja tem pastor, pastor não tem igreja. Pode ser que amanhã ou depois eu saia daqui, o pastor transfira nós para outro lugar. Mas estamos aqui para fazer a obra de Deus. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então não arruma desculpa no querer de Deus porque você está cansado para não vir para a igreja. Isso aí é o diabo colocando na tua mente. Adore a Deus em todo o tempo, adore o Senhor. Seja servo dele, adorador verdadeiro. Não seja adorador somente no domingo. Não seja adorador somente na festividade. Não tenha compromisso com o conjunto somente na festividade. Tenha compromisso com ele, aleluia, nos dias de ensaio, nos dias de oração, nas reuniões que são marcadas, nos cultos que são marcados. Seja fiel a Deus, meu querido. Seja fiel a Deus, minha querida, porque Deus te chamou para ser fiel. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ministrar a ceia do Senhor. Então tenha isso no teu coração. Quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa.
Então não fique arrumando desculpa, não. Faça a obra de Deus, faça. Faça a obra de Deus. Faça a